Buenas noites, como estamos? Tá tudo certo? Tá tudo nos conformes? Tudo bem por aí com todos vocês? Papai deu 4 minutinhos certinho, ó. Eita, rapaz, tá bom, Cristiano, Márcio, Érica, Deus Vamos chegando. abençoe. Boa noite, Deus abençoe. Márcio, graças a Deus tudo certo, que bom. Muito bom estar aqui com vocês. Rapaz, o negócio aqui apareceu agora, rapaz. Ixi, vai entender. Muito bom, queridos. Deus abençoe vocês. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Muito bom. Enquanto a turma tá chegando, vocês estão bem? Cristiano tá tudo bem, né, meu amigo? Érica, tá tudo bem também? Esse microfone aqui. Pronto. Fala, Cleiton, rapaz, aí tá no sol ainda, rapaz, aí? Fazendo sol É o ainda? sol, né? É, a, é o poste, a luz do poste. Ah, rapaz, porque eu pensei que eu falei, meu Deus, ainda uma hora dessa tá Não, mas não claro? tá tão longe assim, não. Falei, gente, não tem lógico um negócio desse, não, É rapaz. calor, calor, aqui tá calor. Calor, né? Eu É, suspeito que esteja mesmo, viu? Eu aham. suspeito que esteja mesmo. Calor, rapaz do céu. Muito bom. Tô ouvindo por aqui, vou ligar aqui o carro que eu vou já. Pode. Ir pro Você tá ouvindo, né? Pode ficar à Tô vontade, meu ouvindo, querido. Bom tô demais. ouvindo. Bom demais. Queridos, deixa eu me situar aqui. Vocês lembram quem foi que ficou com a última palavra para que nós pudéssemos compartilhar? Vocês lembram? Alguém lembra? Quem que ficou, gente? Foi a Josiane? Ai, foi a Joyce, é verdade, foi a Joyce. Joyce, bem lembrado, bem lembrado. Muito bom. Vamos lá, queridos, eu vou começar e aí se ela chegar ao final ela fala. Acho que a gente deve aproveitar o tempo, né? Ah, nossa, tem tanta coisa aberta aqui de planilha que eu tava fazendo, gente do céu. Ah não, foi fechar isso aqui tudo. Depois eu olho isso. Vamos lá, eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que me edificou demais, me abençoou demais, salva tudo, e o pior é que eu fechei sem salvar. Ai, meu Deus do céu. É porque acampamento, cara, aí você fica fazendo planilha de tudo, cara. Tem que fazer planilha de tudo. Planilha de alimento, 200 meninos, rapaz. Pensa no povo pra comer. Pensa no povo que gosta de comer, rapaz. Mas, graças a Deus, tá tudo certo. Tá tudo nos conformes. Eu acho que o pior já passou. Deu tudo certo. Eu quero compartilhar com vocês hoje um assunto muito importante aí enquanto a turma está chegando. Nós vamos iniciar para que a gente possa ganhar tempo. Mas vamos orar. Vamos orar primeiro. O Cristiano, você tá aí, cara? Você tá podendo falar ou tá em trânsito? Ele deve estar em trânsito. Ah, ó, chegou. Ah, tá procurando foninho, né? Ai, meu Deus do céu. Ah, cara. Aproveita, coloca o foninho. Vai aqui, né? Vocês não estão me ouvindo, né? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tá? Ah, Tô. cheguei, tô Ora aqui. por Cheguei em nós, casa. ora por nós, cara. Ora por nós, você consegue? Se importa? Ao senhor. É um prazer, Ora uma por honra. nós. Abençoe esse Senhor, momento. amém. Senhor, queremos te apresentar esta noite, todas as pessoas que estão reunidas aqui, os que vão assistir a gravação depois, Senhor. Que o Senhor possa, que a gente possa desconectar de tudo que possa tirar nossa atenção, que possamos concentrar nossas atenções agora no Senhor, que possamos abrir nossos corações para que sejamos cada vez mais quebrantados diante da palavra do Senhor, que edifica, que cura, que restaura as nossas vidas. Derrame sobre a vida do pastor sabedoria do alto, a mente de Cristo, para que ele possa transmitir essa mensagem, que ele possa influenciar cada vez mais, que a mensagem dele possa chegar cada vez mais,
e mais, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Meus amados, eu quero compartilhar com você hoje nesse encontro, nesta oportunidade. Quero conversar com vocês sobre algo que foi muito disruptivo para minha vida. Me abençoou muito, muito mesmo, que é sobre honra e semeadura. Honra e semeadura. Aqui vão alguns versículos que separei para que vocês tenham uma noção inicial sobre isso. 2 Coríntios 9:6. Quem semeia com fartura também ceifará. Levítico 26:16. Semearás nos campos de alheios e não os ceifarás. Eis que comereis a semente que semeaste, até acabardes pela violência do estrangeiro. Provérbios 22:8. Que semeia injustiça, cegará males, e a vara da sua ira o matará. Gálatas 6, no versículo 8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Eclesiastes 11:1. Espalha o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Penúltimo, Gênesis 2:8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Por último, Lucas 8, no versículo 11, diz o seguinte: a semente é a palavra de Deus. A palavra a todo momento fala sobre semeadura e fala sobre honra. E hoje eu quero compartilhar com você a diferença entre esses dois princípios, o princípio de semeadura e o princípio de honra, para que você consiga desfrutar de coisas ainda muito maiores que você experimentou até aqui. Porque a honra e a semeadura são coisas que fazem um diferencial na vida de qualquer cristão. Principalmente pelo fato de que algumas leis elas são impossíveis de serem quebradas. Como assim, pastor? Podem ser de alguma forma burladas, né? Mas elas existem, você não pode negá-las, é isso que quero dizer. Você não pode anulá-las. Por exemplo, a lei da gravidade. Se você tentar burlar a lei da gravidade, vamos lá, né? Ou utilizar da física, um avião consegue voar, mas toda uma série de condições precisa acontecer para que ele possa alçar voo. Assim também como a lei da semeadura, quando você semeia algo, o fruto daquilo será de acordo com a semente que você semeou. Se você vai lá, planta um pé de banana, vai sair banana. Se você planta um pé de laranja, vai sair um pé de laranja. Se você planta um pé de pitombeira, vai sair um pitomba. Então, são coisas que não tem como você mudar. Elas são leis. E aqui eu preciso que você entenda. Algumas pessoas, elas têm uma certa dificuldade para entender por que muitos que não se valem das leis do Senhor, se assim posso dizer, muitos que não estão seguindo ao Senhor são prósperos e ganham dinheiro e parecem ter uma vida muito boa, e às vezes aqueles que estão seguindo ao Senhor não estão tão assim. Mas é porque existem algumas leis que elas são inquebráveis. A palavra de Deus vai nos dizer que o sol nasce para o justo e para o injusto. Então nós precisamos entender que existem algumas leis que elas vão surtir resultados até mesmo para aquele que não crê no Senhor, porque foram coisas que foram estabelecidas para todos. Existem coisas que são entregues para os filhos e existem outras que são entregues para todos. Então, se o sol nasce para o justo e para o injusto, da mesma forma a gravidade serve para quem é justo e para quem é injusto. Algumas doenças elas atacam de uma forma igual, tanto naquele que é crente quanto naquele que não é. Então, existem coisas que não é o fato de você ser filho de Deus que faz de você alguém diferente. Pelo contrário, é algo comum. Então nós precisamos começar a trabalhar nessa dinâmica e entender essas nuances do que realmente é aquilo que o Senhor espera, que possamos semear, e aquilo que espera que nós possamos honrar. E eu quero compartilhar com você 4 pontos para que você possa amadurecer nesse entendimento. O primeiro deles é o poder da semente, o poder da semente. A semeadura é um princípio natural e espiritual. O que você planta, você colhe. A semeadura se refere a ações que tomamos, seja no âmbito financeiro, emocional, relacional ou espiritual.
No reino de Deus, a semente é sempre algo com potencial de frutificação. Então, quando eu falo sobre semeadura, eu preciso trazer comigo esse entendimento. Algo que tem um potencial de frutificação. Por que potencial? Porque, querido, se você coloca uma semente em cima do sofá, ela não vai gerar frutos. Se você coloca uma semente, às vezes, num solo que não é propício para aquele tipo específico de semente, ele não vai conseguir crescer, não vai conseguir se tornar a árvore que ele foi feita para ser, porque precisa de um clima específico, de uma terra específica e de cuidados específicos para que possa crescer. Então, o fato de ter a semente nas minhas mãos não me garante a minha colheita. Guarde isso com você. Não é porque você tem sementes que a sua colheita está garantida. Não. Não é porque você tem sementes que a tua colheita está garantida. O tipo de semente que plantamos determina o nosso tipo de colheita. A qualidade da sua colheita é determinada pela qualidade da semente que você decide semear. Pastor, me explica isso agora no âmbito espiritual. Fazendo um curso de biologia, eu consigo entender que se eu planto uma maçã, vai sair a macieira e de lá vai sair maçãs e vai ficar na maçã. Eu entendi essa parte. Agora, como é que eu trago isso para o mundo espiritual? Tá. A palavra vai nos dizer que tudo que Deus nos entrega, nós precisamos trabalhar aquilo como mordomos. Nós precisamos ser administradores, se assim posso dizer, daquilo que o Senhor confia a nós. Existem sementes que o Senhor nos entrega que não é o solo que nós estamos plantando que vai devolver a semente que nós estamos regando. Como assim, pastor? Vamos lá. Deixa eu trazer de uma forma bem mais clara para que você possa entender. Se você for no quintal da sua casa, plantou um pé de pitombeira, irmão, daqui a uns tempos você vai ter uns pitomba para você arrochar. Agora, no mundo espiritual as coisas nem sempre são assim. Às vezes você semeia na vida de alguém e os frutos que você colherá não é do alguém que você semeou. Isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês para que vocês não semeiem na vida das pessoas esperando que delas venha um retorno. Porque esse é o entendimento natural. O entendimento espiritual é que a semente que nós colocamos, ela vai para o mundo espiritual, por mais que alcance a pessoa que está diante de nós. A semente que nós plantamos, ela está alcançando o âmbito espiritual. Então ela está sendo vista como algo profético dos céus para aquilo que nós estamos fazendo. Existem pessoas que você vai semear na vida delas, mas se você vai frutificar, vai colher desses frutos na vida de outras pessoas. Vou te dar um exemplo. Muitos pastores já me ajudaram na caminhada cristã. Muitos pastores já passaram, já me ajudaram, me aconselharam, já tiraram tempo, me ensinaram tantas coisas. E hoje eu posso dizer que o pastor a qual estou subordinado foi aquele que menos me ensinou durante essa caminhada. Tive ensinamentos muito profundos, muito significativos. Mas se tratando de quantidade, se tratando de empenho, se tratando de entrega, ele foi o que menos me entregou. Porque nós estamos aqui há 3 anos. Então já passei momentos que eu já estive em 10 anos em uma igreja só. Então foi muito mais vivência, foi muito mais entrega. Então se eu colocar na conta a contabilização, hoje, debaixo dessa liderança, ele não semeou muito na minha vida para colher o tanto que eu estou entregando hoje para aquele lugar. Outros plantaram, mas quem está colhendo é ele. Dessa forma, nós percebemos que o reino de Deus ele é muito dinâmico. Então existem momentos, por exemplo, que talvez nós estamos semeando, ajudando, abençoando aqui. Vamos usar como exemplo o Márcio. Pô, o Márcio e tal. Deixa eu ver se ele tá aí. E a gente está aqui trabalhando com o Márcio. Márcio, vamos lá e tal. A gente ajuda ele, abençoa ele. E a gente derrama óleo na cabeça dele. A gente investe nele, a gente entrega tudo para ele. O Márcio vai crescendo, vai se tornando alguém mais maduro, vai avançando no reino de Deus. E o que é que acontece depois? Márcio, gente, obrigado. Foram 3 meses incríveis, maravilhosos. Eu vou zarpar. E aí ele encontra um trabalho do Senhor, ou mesmo um trabalho secular, né? Um trabalho da profissão dele. E aí nesse trabalho ele começa a fluir naquilo que Deus já o amadureceu. Então veja,
aquilo que nós entregamos para o Márcio, aquilo que nós depositamos na vida dele, aquilo que nós confiamos a ele, outras pessoas estão provando dos frutos das sementes que nós depositamos. Porque o reino de Deus, ele é dinâmico. E esse dinamismo precisa ser respeitado. Porque tem horas que alguns líderes espirituais não entendem isso, o que é que eles fazem? Eles acham que porque treinaram, porque depositaram, porque confiaram, porque entregaram, precisam receber dessas pessoas. E aí, como é que eles agem dessa forma? Tentando dominar. Irmão, tem líder que eu formo para mandar para outra igreja. Tem líder que eu formo, eu gasto dinheiro, gasto tempo, gasto energia, gasto neurônios, porque tem uns que realmente sugam a sua massa encefálica. E a pessoa se transforma, poxa, a pessoa assim tá voando. Ela vai frutificar na outra igreja. Então, onde está a minha maturidade para entender que eu estou semeando no reino e não naquilo que eu gostaria de ter? É esse entendimento que eu quero que vocês comecem a observar, porque nem sempre o lugar onde você está semeando é o lugar que vai te trazer a tua colheita. Eu quero tirar de você o fardo da responsabilidade de ter para você a colheita daquele que você está plantando. Então, talvez, querido, tô usando como exemplo, tá? Então, talvez vocês sejam muito abençoados. E a gente edifica vocês, traz tudo, traz entendimento, traz tanta coisa. Talvez seja a igreja local de vocês que vai ser abençoado pelo crescimento de vocês. Mais do que até mesmo a própria comunidade, porque a comunidade foi um lugar onde você foi semeado, você foi regado, você foi abençoado. Aqui na mentoria foi o lugar onde você recebeu, mas você não está frutificando aqui necessariamente, você está frutificando mais no lugar onde você está inserido, onde você faz uma maior diferença. Estou utilizando esse cenário como exemplo, tá? Para que vocês possam entender. Todos vocês são absurdamente importantes, contribuem de uma forma muito importante aqui, eu não quero deixar nenhuma sombra de dúvida, eu só estou trazendo uma analogia para que vocês possam entender. Às vezes você vai crescer muito aqui e depois no outro lugar você vai frutificar e tá tudo bem. O que eu vi muito nas igrejas onde passei? Pessoas que formavam líderes, semeavam, e essas pessoas saíram da igreja. Eu fui uma dessas pessoas. E aí, será que isso é justo? Mas não se trata de justiça. Porque assim como a igreja em que estou está se beneficiando daquilo que formaram em mim, daquilo que semearam na minha vida, a igreja que um dia semeou em mim também receberá pessoas que um dia foram semeadas por outros. E essa é a dinamicidade assim da palavra do Senhor, do reino de Deus, para que nós não venhamos a depender de uma forma muito intrínseca uns dos outros. Nós dependemos porque somos imperfeitos, nós não dependemos porque precisamos ser completados uns pelos outros. Precisamos que os outros nos completem. Não, a gente depende uns dos outros porque nós não conseguimos construir nada sozinho. Mas o que nos completa é o Senhor. A nossa dependência, ela é mais em comunhão, ela é mais em ajuda, em amparo, em suporte, do que mesmo em significado interno, aquilo que realmente é a essência. Porque é Deus que mora em nós, é o Senhor que mora em nós, nos completa com a identidade dele, nos fundamenta com a palavra dele, e as pessoas que estão ao nosso redor se tornam suporte, ajuda, se tornam irmãos necessários para esse crescimento também. Então, a vida em comunidade, para quem está estabelecendo o reino e para quem quer viver um propósito, é entender que tudo aquilo que você semeia no reino, quem te devolve é o reino de Deus. Porque aquela outra pessoa que virá sobre a sua vida e te abençoará, talvez não seja aquela que você semeou. Talvez seja alguém que você nunca deu absolutamente nada por ela, e essa pessoa apareceu na sua vida e te ajudou. Essa pessoa foi um diferencial na sua vida e te abençoou. Vou te dar um exemplo disso nos nossos devocionais. Os nossos devocionais, eles são entregues de uma forma gratuita para quem gostaria de receber essa palavra. Mas nenhum dos que escutam semearam alguma coisa para que eu chegasse onde eu cheguei e pudesse entregar aquilo que entrego. O que hoje as pessoas nos ajudam? São utilizadas pelo Senhor para ofertar, para adquirir uma mentoria, para participar de alguma coisa, e aí são utilizadas pelo Senhor para nos manter. É diferente de formar.
Então eu estou formando líderes hoje no Ministério de Jovens, para que amanhã esses líderes possam frutificar. E talvez alguns frutifiquem em lugares que não é na juventude. Talvez eles frutifiquem na plenitude da colheita em outra liderança que não seja a minha. E tá tudo bem. Tá tudo bem. O que nós não podemos é semear e acreditar que aquilo que nós iremos colher tem que vir da forma que a gente espera que venha. Querido, eu até postei isso hoje quando eu estava estudando todo esse material e eu falei assim, não se arrependa de ter feito a coisa certa para as pessoas erradas. Porque fazer o certo fala de quem você é. Agora, fazer o certo para as pessoas erradas fala daquilo que você é e daquilo que as pessoas são também. E tá tudo bem. Porque tem muitas pessoas que foram honestas, mas recolheram desonestidade, a quem eles depositaram a honestidade, né? Tem gente que às vezes foi passado para trás, tem gente que confiou tanto e o outro devolveu essa confiança com mentiras. Então, querido, não espere colher do lugar onde você está semeando. Não espere. Hoje, por exemplo, hoje eu semeio muito na minha igreja, mas eu não espero que o retorno que preciso venha dela. Quem me chamou é quem vai pagar a conta. Quem me chamou foi Deus, então quem vai pagar a conta é Ele. Eu creio que é do reino de Deus que a colheita virá. Então tem pessoas que às vezes eu converso, eu dou um atendimento pastoral para essas pessoas ali no direct, compartilhando de alguns áudios, algumas oportunidades esporádicas que surgem. Essas pessoas talvez sejam muito abençoadas e vão frutificar em outro lugar. Então que isso fique muito claro na vida de vocês. Gálatas, no capítulo 6, no verso 7 e 9, diz o seguinte: não erreis, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ele não está dizendo que de onde você semeia, você colhe. Não. Ele está falando sobre o que você semear, você irá colher. Então aqui o que mais importa não é o solo, é a semente. Porque o que semeia para a sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia para o espírito, do espírito ceifará a vida eterna. E aqui ele traz um exemplo, né? Que se você semeia na carne, os frutos da carne vão acontecer. Se você semeia no espírito, os frutos do espírito vão acontecer. Então, aquilo que você está semeando conta muito. Às vezes você está semeando na vida de alguém e aquele alguém não vai te devolver. Mas é sobre isso. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Paulo explica a lei da semeadura. Aquilo que semeamos, seja para a carne ou para o espírito, determina a nossa colheita. Se semearmos de forma egoísta e carnal, colheremos corrupção. Se semearmos no espírito, colheremos vida eterna. E aqui eu trouxe essa dicotomia de carne e espírito porque traz um panorama maior para nós. Eu tenho ambas as escolhas. Se eu quiser viver do reino, eu preciso semear as coisas que são espirituais. Pastor, o que é semear as coisas que são espirituais? É o que você faz disciplinadamente todos os dias para estar mais próximo do Senhor. Seu devocional, a sua oração, o seu jejum, é sobre isso. Ponto 2. Vamos entrar um pouquinho na honra e depois você vai entender o paralelo entre a honra e a semeadura. Vocês já viram o encontro da água salgada com a água doce? Queridos, nós estávamos, se não me falha a memória, era em Alagoas. Ai, Jesus, esqueci o nome do lugar. Tinha um encontro de uma água salgada com água doce. Gente, que coisa fantástica era aquilo. Que coisa fantástica. Ao mesmo tempo que estavam juntos, não eram os mesmos. Faziam parte de um mesmo ecossistema, mas eles eram diferentes em si. É muito legal, é muito interessante. E da mesma forma, foi o que me veio à mente quando estava montando isso, a mesma ideologia, a mesma analogia, aliás, é com a semeadura e com a honra, e você vai entender. A honra, um princípio que sustenta a colheita. A honra, por outro lado, não depende do que semeamos diretamente, mas do princípio de como vemos a autoridade e as pessoas que Deus colocou em nossas vidas. Honrar é reconhecer o valor e a dignidade de algo ou alguém.
obedecendo aos princípios divinos, não com base em mérito, mas pelo respeito que temos por Deus e pela sua ordem. A honra não depende de comportamento das pessoas, mas do princípio que governa o seu coração. Vamos lá. Se a semeadura é algo que de forma ativa eu semeio, esperando pela fé daquilo colher, a honra é um reconhecimento sacrificial sobre a autoridade que estou percebendo naquele ambiente. Então veja, se eu reconheço que sobre o André existe uma autoridade, existe uma unção do Senhor para ensino, eu vou honrar aquilo. Mas veja, a minha honra, ela precisa ser carregada de alguma forma por um sacrifício. Se eu honro a minha esposa, eu me sacrificarei por ela. Se eu honro a palavra do Senhor, eu me sacrificarei para cumprir seus mandamentos. Se eu honro a comunidade, se eu honro a mentoria, eu estarei me sacrificando para entregar o melhor que posso. Eu estarei dando o melhor de mim para estar com vocês. Porque o meu sacrifício vai falar sobre a honra que eu estou reconhecendo, derramando sobre vocês. Da mesma forma, existem pessoas que às vezes elas são abençoadas, agraciadas ali por aquilo que o Senhor está fazendo, e quando você reconhece que aquela pessoa está sobre ela, a bondade de Deus, você honra, você semeia. E aqui é onde a honra e a semeadura se interceptam, não é? Porque eu posso honrar aquela pessoa semeando na vida dela. E aí eu colherei frutos de honra. Irmão, isso é tão legal. Isso é tão legal. Porque uma coisa é você semear esperando colher. E outra coisa é você semear com a intenção de honrar também. Então, eu posso muito bem olhar pro André e dizer assim, cara, eu honro aquilo que você carrega, eu honro aquilo que você tem. Eu vou te dar um exemplo, gente. Pra que eu tô indo muito longe, dificultando as coisas? Vou te dar um exemplo, que está acontecendo, né? Porque eu ia falar uma situação hipotética do André. Mas uma coisa que está acontecendo. Eu honro aquilo que a André carrega. O Júnior. Casal maravilhoso. Por honrar aquilo que esse casal carrega, que a Andréia carrega para mulheres, Andréia, porque tenho muita confiança em vocês, sei do caráter de vocês, confio a você, a sala com as mulheres. E olha, querido, que eu vou te falar, eu fazer isso, você não tem ideia do que é o peso de confiança. Não tem ideia, porque eu levo muito a sério o valor que as pessoas dão à minha palavra. Muito, eu levo muito a sério. Ah, porque foi o pastor que indicou. Ah, porque foi o pastor que nos colocou aqui. Eu levo isso muito a sério. Muito, você não tem ideia. Então, dar espaço para ela é uma semeadura e uma honra naquilo que eu creio que é o que Deus está derramando sobre ela. Então, talvez ela cresça, derrame sobre nós. Quando ela estiver na plenitude da frutificação dela, ela esteja na mentoria dela com milhares de mulheres sendo abençoadas. Talvez ela nem esteja aqui conosco, porque ela cresceu, já tem um programa dela para mulheres e avance e sabe? E um dia ela vai ser capaz de semear na vida de outra mulher, dar um espaço para outra mulher, porque um dia ela recebeu espaço. E é essa dinâmica do reino que nós precisamos começar a entender. Não é que nós estamos devendo favores. Irmão, o crente não deve favor a ninguém. Não é sobre isso. Nós honramos porque somos pessoas honradas. André nunca vai me dever favor nenhum. O Júnior nunca vai me dever favor nenhum. Pelo contrário, é uma honra da minha parte poder semear no ministério deles. Porque eu sei que da unção deles, daquilo que está sendo derramado sobre a vida deles, o Senhor me abençoará. Pastor, isso é de certo interesse? Sim. E o problema não é ser interessado, o problema é ter um coração interesseiro. Ai, meu Deus do céu. Vou te explicar. Quando Moisés estava passando pela sarça, ele viu que a sarça queimava, mas não se consumia. E a palavra diz de forma muito clara, ele se interessou, ele teve curiosidade. Em outras palavras, fala que ele teve curiosidade, ele teve interesse em ir e ver. Foi então que o Senhor falou com ele. A palavra depois vai nos dizer que
nós precisamos buscar ao Senhor, crendo que Ele é bom e galardoa aqueles que o buscam. Então, o Senhor, Ele galardoa, Ele presenteia aqueles que o buscam. Não é que nós somos interesseiros, porque a diferença daquele que é interessado do interesseiro é que o interessado, ele está sempre querendo a pessoa, a causa. Não é sobre um retorno egoísta. É sobre estar participando. Esse é o cara interessado. Por exemplo, um cara que está interessado aqui na mentoria, ele está aqui todo o tempo, ele está sempre, é um dos primeiros a participar, comenta, está sempre ali aprendendo, ele está interessado. O interesseiro não. O interesseiro, ele se move pelas oportunidades e pelo retorno que ele tem. São duas coisas que parecem ser próximas, mas são diferentes no dia a dia. E quando a gente olha sobre o interesseiro, ele está sempre buscando uma forma de ter mais, de receber mais, de sair ganhando. O interessado não. Ele quer participar, ele quer se envolver, ele quer estar. Ou seja, então quer dizer que o senhor é interessado em participar, desfrutar de uma unção? De todo, irmãos, se passa um profeta, e eu sei que ele é profeta, eu tive o direcionamento do Senhor, que ele carrega algo do céu, ele não passa de mim sem receber uma oferta. Ele não passa. De alguma forma eu vou ofertar na vida desse cara. Por quê? Porque eu quero ser um coparticipante. Eu quero estar de alguma forma participando do que Deus está fazendo. Então, irmão, se você... Eu vou trazer uma analogia para que você possa entender. Se você tem acesso ao Davi no pasto e honra a vida dele quando ele é um pastor, você terá o favor de um rei. Foi um exemplo que eu lembro que um pastor muito antigo me compartilhou na época que ele estava falando sobre isso comigo. Ele falou, cara, imagina, liga o teu fantástico mundo de Bob. Imagina que você está naquele tempo conversando com Davi. E aí imagina que você cuida de ovelhas também, assim como ele. Você faz amizade com Davi. E no dia que Davi precisa de você, você ajuda, cuida das ovelhas dele. A palavra vai dizer que Davi deixava as ovelhas com outros pastores para poder entregar a marmita para os seus irmãos, né? Deixou ao cuidado de outros pastores. Então, imagina que você é um desses pastores amigos de Davi. Sempre que Davi precisa para fazer alguma coisa, você está lá cuidando das ovelhas dele, ele cuida das suas. Você cria uma amizade com Davi e você honra a vida de Davi, ajudando ele com aquilo que pode, repartindo o seu pão com ele, repartindo tudo que você tem, ajudando ele também. Aí, o tempo passa, Davi deixa de ser pastor e se torna um soldado. Agora você tem a amizade de um soldado, né? Alguém que pode te ajudar caso ocorra algum problema. Então você é um pastorzinho ali, tá cuidando das suas ovelhas, mas ninguém vai mexer com você porque você tem um amigo soldado. Irmão, liga o teu fantástico mundo de Bob, porque foi assim que me ensinaram. E aí o tempo passou e você percebeu que aquele soldado já é agora um comandante. Ele já tem um destacamento, agora são homens que estão a serviço dele. Agora já é um homem de autoridade. Então, se você precisar de alguma coisa, ele manda um soldado, o soldado vem, te ajuda, porque você é amigo do Davi pastor. E aí, um belo dia, você descobre que o seu amigo, que você conheceu no pasto, que você ajudou, se tornou seu rei. Se tornou o rei do lugar que você mora, que você vive, da nação que você faz parte. Agora você já não tem mais o favor de um pastor, você tem o favor de um rei. Porque ele não vai esquecer de quem estava com ele no pasto. É difícil de ele confiar em quem está no palácio, mas ele vai confiar em quem esteve com ele no pasto. Existem lugares, situações e circunstâncias que você consegue gerar uma confiança que não é gerada em nenhum outro lugar. Irmão, pode perceber isso que eu vou te falar agora. Quanto mais o tempo passa, mais difícil é você fazer amizades em que você confia plenamente. Quanto mais tempo passa. Eu tenho um amigo, devo ter uns 10, 12 anos de amizade com ele. É alguém que nós nos falamos às vezes uma vez a cada 6 meses. Mas ele participou de uma época da minha vida muito significativa. Nós éramos adolescentes. E eu sei que ele é um cara que, se eu precisar, ele está ali disponível, e é um dos caras que eu mais confio hoje.
Conta-se nos dedos. Pastor Walter, que é o meu pastor presidente, ele estava justamente falando sobre isso. Ele tem um pastor amigo que está com ele há quase 30 anos. Quase 30. Ou seja, se conheceram quando eram adolescentes. E ele falou assim, cara, o Marcelo, ele é alguém que se provou com a vida, no tempo. Eu sou amigo do Marcelo há... Eu não era nem casado, eu era bem maguinha, a gente se conhecia, se converteu na igreja, cresceu junto, foi expulsar demônio junto e conta várias histórias com o Marcelo. E agora, com a igreja a todo vapor e crescendo e aquela visibilidade, tem o Marcelo. O Marcelo é um cara que eu confio plenamente. E o pastor Marcelo, um cara cheio de Deus, um cara incrível, mas que não tinha um trabalho tão grande e relevante quanto o trabalho do pastor Walter. O que o pastor Walter fez? Cara, vem trabalhar comigo, junta aquilo que você tem com aquilo que eu tenho, e a gente vai explodir isso aqui, cara, vai dar muito bom. E o pastor Marcelo, tá tudo bem, vamos lá, vamos trabalhar junto. Então, se você perceber, irmão, existem lugares que só nesses lugares que você consegue ter um acesso e uma confiança que em outro lugar você não vai conseguir. Por isso nós precisamos estar atentos para saber honrar e semear a vida das pessoas. Porque existem conexões que só são feitas no pasto, como falava o pastor Eduardo. Existem semeaduras, existem conexões que você só faz nesses lugares. Não faz no palácio, irmão. Às vezes no palácio só vai ter fofoqueiro, invejoso, traíra. Mas no pasto não tinha interesse. Todo mundo igual. Tava todo mundo na mesma, cuidando das ovelhas. São relacionamentos que são muito profundos. Por exemplo, Davi confiou em Jonatas. Mas veja como Jonatas reconhece a autoridade de Davi, mesmo Davi não sendo rei. Tira a capa, a armadura, tira tudo, entrega para ele, fala assim, eu te honro. Irmão, isso refletiu Mefibosete lá na frente. Onde estão os filhos da casa de Saul? Lá estava Mefibosete, lá em Lodebar. O favor que foi obtido por um ato de honra, de parceria, uma amizade com Davi, ele nem era rei, fez com que a geração dele pudesse ser abençoada por causa da conexão que foi feita. Então, queridos, existem pessoas da tua geração que vão ser abençoados pelas conexões, pelas semeaduras e pela honra estratégica que você terá em determinados momentos da sua vida. Isso é tão legal, que às vezes você olha assim, não é sobre interesse, porque não é só eu que estou ganhando, tá todo mundo ganhando. É sobre estar interessado em fazer parte de tudo que Deus está construindo. 1 Samuel 2,30 diz o seguinte, portanto diz o Senhor, o Deus de Israel, eu disse que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, pois aos que me honram, honrarei, aos que me desprezam, serão desprezados. Deus faz uma distinção clara entre aqueles que honram a sua palavra e aqueles que não a honram. A honra é uma resposta ao princípio de Deus, e como tal, leva à recompensa divina. Quando honramos a Deus e aos outros de acordo com o princípio dos céus, ele responde com honra. Então aprenda a honrar, reconhecer. Em alguns momentos, se necessário, sacrifique. Eu tenho alguns acessos na vida de algumas pessoas que, irmão, foi gerado numa oferta. Dinheiro. E eu nem gosto muito de falar sobre isso em live, porque as pessoas não estão maduras para entender. Irmão, se você perceber hoje, dinheiro é uma das coisas que você mais consegue honrar alguém. Porque o dinheiro, você compra muita coisa com o dinheiro. Não é que dinheiro é mais importante. Eu acho que tempo é mais importante. A forma que eu mais posso honrar a entrega de vocês é entregando tudo, passando tempo com vocês. Não acabando o encontro com uma entrega rasa, mas entregando o máximo que eu posso. Estou entregando meu tempo. Para mim, tempo é mais valioso do que dinheiro.
uma forma de honra. Se assentar à mesa com você, conversar, te ouvir, para mim isso é uma grande honra. Mas querendo ou não, o dinheiro, ele faz parte de uma gama de coisas que você pode ajudar alguém. E eu tenho conexões hoje que foram feitas por uma oferta. Por aquilo que eu tinha, deixa eu só... Por aquilo que eu tinha, e eu honrei a vida daquela pessoa, semeei na vida dela, e a semeadura que eu dei na vida dela era tudo que eu tinha na carteira, acho que uns 200 e poucos reais. A pessoa enriqueceu, a pessoa cresceu, a pessoa prosperou muito, hoje é uma das pessoas mais prósperas que eu conheço financeiramente. E ela fala assim, cara, no dia que você precisar de alguma coisa, me fale. Porque no dia que eu precisei de uma cesta básica, o Senhor te mandou para me ajudar e me dar um dinheiro de uma. Então, irmão, hoje não estou utilizando esse tipo de argumento para me gabar. Por favor, não entendam isso. Estou mostrando para vocês que existem coisas que quando você semeia, você não sabe o tamanho da colheita que você terá depois. Principalmente quando são semeaduras estratégicas. Eu não sabia que essa pessoa ia prosperar tanto quanto prosperou. Mas quando nós na época ofertamos, falei, cara, tudo que eu tenho, pega. Aquilo foi tão significativo para ela que até hoje lembra. E já, irmão, se todos os favores que já me fez fossem contabilizados, os 200 reais não dava nem metade do primeiro. Mas continua, perpetua. Porque é uma gratidão que não se mede. Foi num momento muito específico, foi numa hora muito propícia que foi ofertado isso na vida deles, acho que foram 250 reais na época, e hoje um casal assim, cara, o que você precisar, a gente te ajuda. Falei, obrigado. Por quê? O Espírito na época me mandou, semeia na vida dele. Eu não entendi. Às vezes, no início eu pensei que fosse por altruísmo. Não, estou sendo... fazer o bem, né? Beleza. Aí depois eu vi que aquilo não era o bem apenas que Deus queria que eu fizesse. Semeie na vida dele. Porque hoje, o que ele precisa é o que eu mais darei para ele amanhã. Hoje eu estou ensinando ele a depender de mim. Para que quando ele tiver, ele não se firme naquilo que ele tem. E eu lembro de falar isso para ele na época. Eu falei, cara, isso aqui é uma quantia que eu estou te ofertando na tua vida, como uma mensagem de Deus, dizendo que é Ele que te sustenta. Não é a tua profissão. Não são os eventos que você promove. É Ele que te sustenta. É Ele que te sustenta. Então, receba isso e aprenda que o Senhor está te ensinando sobre dependência. Até hoje. Ele carrega consigo esse ensinamento, que me custou 250 reais, mas que já foi pago 10, 30, 50 vezes mais. Não se trata de valores. Entenda isso. Não se trata de valores. Se trata do quanto você consegue acertar o timing de Deus para a estação que você está vivendo, para as pessoas que passam por você, e ser um canal de resposta, ser um canal de bênçãos. Isso faz parte de viver um grande propósito com o Senhor. Irmão, tem projetos que saem do papel pelas conexões que você fez, e você nem sabia que seria capaz disso se fechar com tanta... A gente tá começando um projeto de um podcast para os jovens. Falei, cara, não tenho um centavo. Irmão, foi uma ligação. Pastor, o que é que o senhor precisa? Preciso fazer um podcast, tô fazendo isso aqui. Tá pago. Amanhã você vai lá, 13h. Estúdio particular e tal, a equipe já tá lá pronta, pá. Mas, cara, no dia que eu mais precisei, você me ajudou. Isso é o de menos. Isso aqui não faz diferença nenhuma na minha vida. Mas eu tenho certeza que aquilo que um dia você me ofertou fez diferença para você naquele dia. E fez. Fez muita. Então não é que eu estava contando, mas é que às vezes o Senhor nos permite semear na vida de pessoas para que essas pessoas, ou para que outras pessoas, possam responder ao nosso propósito de alguma forma. Então tem projetos, tem propósitos que são movimentados por conta dessa semeadura, por conta dessa honra, por conta desse plantio constante no reino, onde nós estamos passo a passo
olhando onde Deus está derramando, olhando onde Deus está abençoando, olhando quem tem o favor de Deus. Agora imagina, irmão, se no meio do caminho você faz uma amizade com José, ajuda o cara enquanto ele é um escravo. Ajuda o cara, sabe? Quebra o galho para ele, abençoa ele. Irmão, você nunca saberia que José seria um governador, mas você ajudou o cara. Porque você viu nele, você sentiu do Espírito que ele carregava o favor de Deus. Você semeou na vida dele. E agora você estava diante de um governante da maior potência naquela época. E agora você tem o favor do governante. Porque você favoreceu ele quando ele era um escravo. Gente, é algo tão impressionante. Eu vou trazer um exemplo ainda mais claro. Irmão, talvez vocês que passam aqui pela nossa comunidade, participam, constroem junto conosco. Irmão, eu não sei para onde Deus vai levar vocês. Não sei, eu não sei. Mas fazer parte do crescimento de vocês, para mim, é uma grande honra, porque um dia verei milagres acontecendo na vida de cada um de vocês. E poderei dizer, eu lembro quando o Cristiano andava de ônibus, eu lembro, eu marquei na memória, eu tenho vídeo, eu estava lá dizendo assim para ele, vai dar certo, Cristiano, não desiste. Ninguém vai poder fazer isso, senão nós vimos. Então quando o Cristiano estiver, prosperando, crescendo, rompendo, ele olha para nós, eu lembro dessa turma. Eu lembro dos encontros que a gente tinha. Eu lembro das palavras. Eu lembro dos encorajamentos. Eu lembro. Da mesma forma, tantos outros, o Andréia, tantos outros que estão aqui. A gente não sabe até onde o propósito do Senhor vai levar cada um de vocês. Mas a gente não vai deixar passar a oportunidade de semear na vida de cada um. Porque eu creio, irmão, que existe algo dos céus sendo derramado sobre a vida de vocês. Então é verdade que existe um desejo interior muito grande para que vocês descubram a que foram chamados. E aquele que busca, encontra. Aquele que bate, ele será aberta. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E eu sei, irmão, que uma hora ou outra o propósito de vocês será clarificado de uma forma tão grande que vocês vão romper. Vão viver o extraordinário. E nós estaremos testemunhando lá. Ei, fizemos parte de alguns tijolos dessa construção. Irmão, isso é incrível. Isso é maravilhoso. Tem gente que... Irmão, é como um escultor. Sabe, ele olha para a pedra e vê uma obra de arte, irmão. Eu penso que Deus olha para nós assim, sabe? Ele olha para o barro, vê uma obra de arte. Ele vê uma obra perfeita. Então, essa perspectiva muda tudo, muda a resposta, essa perspectiva muda o comportamento. Às vezes passa uma pessoa que tá assim, tá carregando favor. Ela pode ter cara de escravo, ela pode ter roupa de escravo, ela pode ter fala de escravo, ela pode ter cargo de escravo, ela pode ser escrava. Mas o favor está sobre ela. Tem favor sobre a vida desse escravo aqui. Algo esse cara carrega. Deixa eu honrar ele. Irmão, tu tá honrando um escravo? Tô. Tu tá ajudando um escravo? Tô. Tu tá abençoando um escravo? Tô. Porque algo dos céus tá sobre esse cara. Aí, tudo muda, né? Tudo muda, né? Tudo muda. A honra do Senhor com nossos bens, semeadura, resulta em abundância. Aí eu pulei aqui, ó. Tava lendo o próximo ponto. Inclusive tô falando demais. Deus faz uma distinção clara entre aqueles que honram a sua palavra. Não, isso aqui eu já li. Quando honramos a Deus, esse parágrafo aqui para guiar o estudo eu já li. Ele responde com honra àqueles que honram, né? Agora o ponto 3. Gente, eu tô falando demais, faz 1 hora já. Aguenta mais um pouquinho, só falta 2. Prometo que não vai ser mais 2 horas. Ponto 3. A diferença fundamental. Semeadura depende da semente, a honra depende do princípio. Semeadura fala da semente.
A honra fala do princípio. A grande diferença entre semeadura e honra está no fato de que a semeadura depende da qualidade da semente, ou seja, das nossas ações e escolhas. Já a honra depende do princípio de respeito e reverência, reconhecimento que temos por aquilo que Deus está estabelecendo, por aquilo que Deus está derramando. Então veja, eu tenho uma atitude e eu tenho um reconhecimento. Eu posso semear, mas eu posso semear com honra. São duas coisas que parecem próximas, que são próximas, mas possuem as suas diferenças intrínsecas. A semeadura é o reflexo do que você faz. A honra é o reflexo do que você é. A semeadura é o reflexo do que você faz. A honra é o reflexo do que você é. Provérbios 3, 9 a 10 diz o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com as suas primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente, transbordarão de vinho os teus lagares. A honra do Senhor com nossos bens, semeadura, resulta em abundância. Mas a honra está enraizada no princípio de colocar Deus em primeiro lugar, reconhecendo a sua autoridade sobre tudo. Quer ver uma coisa? Quando você vai olhar Caim e Abel, Caim, você vai ver que ele deu parte daquilo que ele tinha, aquilo que ele plantava. E você vai ver que Abel deu da gordura, do sangue. Qual é o X da questão aqui? Os dois deram, mas só um foi aceito. Porque só um tratou a entrega como primícia. Então não é só entregar. Porque você pode querer semear e Deus pode recusar a sua semeadura. Porque como está o seu coração, o entendimento que você tem sobre aquilo que você está semeando vai determinar se aquilo que você está semeando vai ser recebido ou não por Deus. Se a sua motivação for honrar ao Senhor com a primícia, irmão, você pode até dar pouco, porque você talvez tenha pouco. Mas o pouco que você deu será visto como muito diante do Senhor. Ah, irmão, como isso é massa demais. Você tá doido. Essa é uma das coisas que eu mais gosto de estudar, de aprender, de fuçar, sabe? É uma das coisas que eu mais gosto de falar, porque, gente, eu já fui tão abençoado por tantas pessoas. Eu já fui tão abençoado por pessoas que olharam pra mim e falaram assim: cara, no dia que você se vê como Deus te vê, você vai perceber que tem tanta coisa que você podia fazer e não tá fazendo, porque a forma que você se enxerga te impede. E eu olhei assim pra ele e falei: cara, é sério que você percebe isso? Irmão, eu já semeei demais na tua vida porque sei daquilo que Deus é capaz de fazer. E tem pessoas que você olha e lembra e fala assim: cara, onde eu estiver, aquilo que eu puder fazer, esse cara vai ser abençoado por mim. Porque tudo o que o Senhor me entregou, eu vou entregar para esse cara, abençoar ele. Porque esse foi um cara que me ajudou, me encorajou, acreditou em mim quando ninguém acreditava, quando nem eu mesmo acreditava em mim. Esse cara acreditou, ele me ajudou, ele entregou. Esses dias, inclusive, quando eu estava montando sobre isso aqui, eu vi um vídeo que o pastor Luiz Hermínio, o apóstolo Luiz Hermínio, né, estava honrando o primeiro pastor que o ajudou a voltar para os caminhos do Senhor. Quando ele não tinha nada. Botou o cara na casa dele, ajudou ele, abençoou ele, gastou dinheiro com ele, não desistiu dele. E aí esse pastor, se eu falei, meu nome é Pastor João, acho que é esse. Tem um vídeo do Luiz Hermínio honrando, se você colocar, você vai ver depois. Ele vai, abraça, se emociona e fala assim: eu tô te dando a minha caminhonete aqui agora, pega. Tô te honrando na frente de todo mundo. Irmão, talvez aquele cara nunca tenha o alcance do apóstolo Luiz Hermínio. Talvez ele nunca tenha a unção, o poder que aquele cara carrega. Mas ele foi uma peça-chave indispensável para que o Luiz Hermínio chegasse no lugar que chegou hoje. E aí ele é honrado, ele dá a caminhonete pro cara e a esposa vai lá. É um momento de honra muito bonito. E eu falei: cara, é isso.
Ele recebeu um drogado e agora o apóstolo está abençoando ele, porque quando ele era um drogado, o pastor estava vendo ele como alguém maravilhoso usado pelo Senhor. E é isso que a semeadura somada com a honra faz na nossa vida, sabe? A gente encontra essas pessoas que precisam do nosso apoio, da nossa ajuda, do nosso suporte. Consequentemente, são pessoas que também vão abrir caminhos lá na frente. O reino de Deus é assim, irmão. Nós ajudando nós, é nós junto com nós. Nós e nós. É assim, é assim. Eu tenho certeza que quando vocês estiverem em lugares maravilhosos, grandiosos, falei, André, cara, como é que você tá, irmão? Poxa, que alegria te ver aqui, tô precisando da ajuda, tal, tal, tal. Ô, pastor, como é que você tá, cara? Vem cá, te ajudo, vem cá. É ou não é? Aí eu falo, Cristiano, que bom te encontrar aqui, irmão. Tô indo pro Canadá. Vou lá encontrar a Andréia e o Júnior. Cara, que bom ver vocês aqui, gente. Que é isso, pastor? Vem aqui, se hospeda na minha casa, eu vou te mostrar a cidade. Vem cá. É assim, irmão, o reino de Deus é assim. Sabe, a gente tá honrando uns aos outros, crescendo uns com os outros, abençoando uns aos outros. Quarto e último ponto, eu falei que não ia demorar demais. Semeadura e honra na nossa vida. Semeadura é a honra, e a honra devem caminhar juntas, pois ambas são necessárias, são interdependentes, para que possamos viver de acordo com os planos de Deus. A semeadura não é apenas financeira, mas inclui tudo o que fazemos em obediência a Deus. Que, como eu falei para vocês, não é só dinheiro, para mim tempo também é uma das coisas muito importantes. A honra, por sua vez, nos posiciona para receber o que Deus tem para nós. Quando semeamos no reino de Deus e honramos seus princípios, vemos a sua ação transformadora em nossas vidas. Semear é agir com fé. Honrar é viver com respeito. Mateus 25, 21. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste-me fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. A recompensa de ser fiel em pequenas coisas, a semeadura de fidelidade, respeito e honra ao Senhor, é a recompensa abundante dos céus sobre nossas vidas. Queridos, eu penso que falei sobre todos os pontos, acho que eu consegui abarcar tudo, e eu espero que vocês tenham entendido sobre esse entendimento, sobre honra, sobre semeadura, e vocês possam ser assertivos, sabe? Vocês possam crescer e avançar e romper. Fala igual um maluco, né? Parem nem pra tomar água. Misericórdia, sangue de Deus tem poder. Deu certo, gente? Muito Todo mundo bom. entendeu ou viajei demais? Não, isso aí tinha que trabalhar um final de semana inteiro os temas. Em 2 horas, se eu querer explicar sobre honra e semeadura, podia ter separado, né? Ter pegado um dia só para honra, outro dia só para semeadura. Os dois agora, em 1 hora e meia, foi praticamente 1 hora e meia, né? 1 hora, né? É muito profundo o assunto, né? Você poder honrar. Eu também tenho desejo, né? Como você deu de exemplo aí, de um dia poder honrar a vida, o ministério. Muita, muita Uhum. vontade, assim. Eu creio que logo, logo isso vai ser. Eu tenho declarado, tenho exposto a palavra, tenho buscado do jeito que eu posso, entendeu? Tenho caído, se levantado. Final de semana vamos ter aqui uma conferência de sexta e sábado que eu vou. A expectativa é estar lá em cima no que o Senhor pode fazer lá por mim, porque a gente sabe que nesse tipo de ambiente milagres acontecem, graças são liberadas, então eu vou para lá. Amanhã, sexta-feira, eu vou participar da comunidade de lá. Mas a minha vontade é muito de honrar o Senhor, assim. Quando o Senhor fala assim, fala brincando assim, mas
Tenho muita vontade, assim, de um dia poder te encontrar, te dar um abraço, falar, irmão, obrigado. Você foi o único que olhou para mim e falou, vem cá, eu vou pegar na tua orelhas agora. Então é top demais, pastor. Deus abençoe sua vida aí. E eu, cara, você já honra muito, viu, Cristiano? Você é um dos caras assim que tá sempre aí. Já passou por algumas adversidades, não estava bem, mas nunca deixou de estar. E entrava com a câmera fechada, ficava em silêncio, mas estava. Isso para mim é uma honra muito grande. Obrigado. Todos vocês que sempre estão aí, gente, isso é honra demais. Eu sou muito grato. Ô, pastor. Trabalhar, entendeu, filho? Aí com calma, senão o pastor fica doido. Vocês vão, Ah, fala devagar. pastor, o que eu sinto assim que é muito o que a gente entrega e que não tem a ver com perfeição, né? Tem a ver com entregar o que a gente tem de melhor. Cada um está no Exatamente. momento e a gente não está fazendo para nenhum outro aqui. A gente está fazendo para Deus. Eu acho que quando a gente pensa que a gente está entregando para Deus, seja servindo, seja trabalhando, seja ajudando em casa. Se a gente pensar assim, eu não estou fazendo por ninguém nem para ninguém, eu estou fazendo por Deus, por Jesus, pelo que Ele fez e para retribuir. E aí, de repente, eu não vou fazer o melhor, o que a pessoa acha que é melhor, mas eu vou fazer o meu melhor. Porque Exato. quando a gente, eu acho que entrega o melhor, primeiro Deus está vendo lá de cima, está com o coração, a gente fica com o coração, acho que tranquilo e grato. E ao mesmo tempo, eu acho que como a gente vive nesse mundo aí muito de ação e reação e de acho que o efeito aí da gravidade tem muito esse efeito, né, que a gente pensa sempre, eu vou fazer e vou receber em troca. Se a gente sair do modo terra, a gente vai ver que a gente não precisa disso, né? A gente não vai usufruir, não vai precisar disso no futuro, né? A gente não vai ter gravidade, se Deus quiser. Acho que não sei, nunca li sobre isso, nem fiquei sabendo. Mas não vai ter esse efeito ação e reação, né? A gente vai só viver e curtir. Então, eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente falar de fazer com honra e cumprir esse legado e a missão e o propósito que a gente tem, né? E de viver milagres, né? Que a gente ouve aí todo dia no devocional, que eu acordo todo dia pensando nisso. Então, viver o milagre, eu acho que todo dia eu vivo um milagre. Só de acordar já é um milagre. Quanta gente não acorda, não tem saúde, né? E graças a Deus, Ele está do nosso lado e a gente consegue ouvir até na hora de achar uma vaga no estacionamento. Eu consigo, entra aqui, essa fila aqui, essa aqui vai ter. E eu vai, não, até uma vaguinha no estacionamento só tá achando para mim. Então eu curto essa ação e reação com Deus aí, de eu perguntar e Ele responder nos mínimos detalhes. Legal demais. Muito bom. Você falou algo muito certo mesmo. Não é nós entregarmos o melhor, é o nosso melhor. Que às vezes os nossos melhores são diferentes, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Muito bom, André. Muito bom, cara. Amém, meus amados? Oi, eu aqui. Fala comigo. Assim, eu tava ouvindo, mas entendi a palavra, entendi. Mas o que me chamou mais a atenção, não sei se os demais vão concordar, é o senhor falando, como é que eu digo? Não é o brilho no olhar, a gratidão no olhar, falando desse assunto. Então, para mim ficou muito perceptível, ficou muito real, muito verdadeiro, de que isso é um modo de vida na sua vida, né? Ele já é um modo de vida, já é desse jeito, não é algo assim, vou fazer só de uma coisa aqui, outra lá, não. Eu tenho muita assim dificuldade ainda nessa questão de honra, porque assim,
como o senhor falou, a palavra diz, aquele que semeia, ele colhe, né? Às vezes eu semeio na vida das pessoas, mas sem esperar realmente nada, só porque eu quero ajudar, porque eu gosto, porque eu sinto vontade. Mas às vezes aqui em casa as pessoas não, meu marido, né? Que é muito interesseiro, e tem a diferença do interessado com o interesseiro. Aqui existe, eu vejo o interesseiro, tipo, relacionamentos. Relacionamento, vou me relacionar, vou conhecer uma pessoa que tem um poder aquisitivo alto, porque pode me dar um canal lá não sei aonde. Eu já não concordo muito com isso. Uhum. Não me relaciono com pessoas pelo que elas podem me proporcionar futuramente ou alguma coisa assim. Eu creio que o Senhor, ele mesmo as pessoas assim, sem eu precisar, o Senhor já vai conectando pessoas. Um exemplo disso é, como eu digo, eu vim para cá, para Teresina, não tenho família, então, quando eu fui procurar emprego, eu arrumei um emprego. Dentro dessa empresa que eu trabalhei por 5 anos, eu fiz muitas, não vou chamar amizades, né? Mas conheci muitas pessoas, e essas pessoas que quando eu precisei sair ou alguma coisa assim do tipo, hoje me ajudam a conseguir emprego para outras pessoas. Então, ficou acho que chama network, né? A palavra, não sei exatamente. Então, essa forma, mas sem ser uma coisa interesseira, entendeu? Foi natural. Essas conexões vieram de forma natural. Então, aqui, quando as pessoas que moram na cidade, que são aqui da cidade de Teresina, e precisam... Érica, tu conhece alguém que conhece? Eu sempre conheço alguém em algum lugar. Mas não porque eu fui atrás de conhecer essa pessoa, mas por afinidade o senhor foi colocando pessoas determinadas. Tipo, por exemplo, minha amiga foi demitida há pouco tempo, ela, Érica, eu preciso entrar em empresa tal, me ajuda? Eu conheço alguém dessa empresa aí, vou falar com ela. Então, essas formas, assim, que eu vejo que não gosto aqui em casa com essa relação. Eu sei que ele ainda está conhecendo o Senhor, ainda está, assim, sendo forjado, tá? Em nome de Jesus, ele vai entrar no coração dele, vai entender, vai tirar essa cegueira dos olhos dele. Mas eu vejo que essa honra que a gente entrega, essa forma de entregar, ela vem mais natural. Realmente é honra quando a gente faz sem interesse, sem nada, só fazer porque você crê. Aí eu não consigo ter esse interesse, eu não consigo entender essa parte do interessado que o senhor falou. Não consigo fazer sabendo que eu vou colher, entendeu? Meio bugou aqui em minha cabeça. Então eu tenho que, pelo que o senhor falou, eu sei que é um profeta, porque essa semana o moço recebeu uma palavra de que ele vai ser um grande pastor dentro da igreja. E aí eu fiquei pensando, ele vai casar agora, por que não honrá-lo? Já que futuramente ele já vai nos honrar, entregando a palavra do Senhor. Então eu pensei nisso agora porque o senhor falou. Mas esse pensamento é interesseiro ou é interessado? Aí eu fiquei aqui na dúvida. Essa é uma dúvida muito boa. O que traz a diferença saudável é a motivação do seu coração. Ela vai ser o filtro. É como Caim e Abel, você pode entregar, mas como está o seu coração é que vai determinar se você está fazendo apenas por interesse ou porque você quer fazer parte daquilo que Deus vai construir através da vida daquela pessoa. Tem alguns, e aí eu tiro muito esse filtro sobre o favor de Deus. Porque o favor de Deus, ele o que eu espero, né, que esteja sobre pessoas que estão mais próximo dele, pessoas que estão caminhando com ele. Então o favor do Senhor está sobre essas pessoas, sobre quem ele está levantando para algo. E às vezes a pessoa não tem nada. Então assim, não tem como esperar alguma coisa dela. Tem como esperar alguma coisa do que será construído, você fazer parte daquilo. Então, antigamente eu já tive uma resistência muito grande de ser abençoado e de ter algum tipo de interesse. Mas quando eu entendi, firmei o meu coração e
percebi, poxa, eu não sou uma pessoa materialista, eu não sou uma pessoa oportunista que só vive de oportunidades, porque já semeei em pessoas que ignoraram e foram embora. Já semeei em pessoas que jogaram a semente fora. Já semeei em tanto tipo de pessoa. Hoje eu entendo que o meu coração, ele é o filtro das minhas, do que realmente é a minha motivação, sabe? Então, como tá o meu coração hoje, por exemplo, se no caso que você trouxe, uma pessoa que você, poxa, vê que tem uma palavra, vê que tem um apontamento, você vê na vida dele hoje, não tem problema nenhum. Amanhã, aquilo que ele estiver construindo, você fará parte de alguma forma, porque você honrou aquilo que o Senhor derramou sobre ele. Então, veja, Davi não matou Saul porque Davi era bonzinho. Davi matou Saul porque Saul era a escolha de Deus. Falou assim: ai de mim tocar no ungido do Senhor. Ele não falou ai de mim tocar no rei. Ai de mim tocar no cara que é maior do que eu. Ai de mim tocar no meu amigo. Ele falou ai de mim tocar no ungido do Senhor. Então o que foi que Davi fez? Davi não foi contra a escolha de Deus. Não apenas contra Saul. Não se tratava de Saul, se tratava da escolha de Deus. Por mais que Saul estivesse errado, Davi ainda o honrou. Então, é esse tipo de sentimento que você tem, porque às vezes você vai honrar uma pessoa que vai soar como se você fosse interesseiro. Mas é interessante, porque se você honra uma pessoa que não tem nada, não é interesse, né? Então, assim, eu acho que vai muito sobre a motivação que você tem. E eu sou um grande interessado em participar de tudo que Deus está construindo. Irmão, seja quem for. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser preto, pode ser branco. Quem quer que seja, não importa. Se o favor de Deus está sobre aquela pessoa, existe algo sendo construído do Senhor através da vida dela, eu quero fazer parte. Porque é reino. Eu quero de alguma forma contribuir, quero de alguma forma ajudar. E fazer parte, sabe? Não apenas ter um retorno para mim. Mas quando a gente olha para retorno, não é sobre ter, eu acho que é mais sobre estar. Por exemplo, fazer parte do crescimento de cada um de vocês, para mim é maravilhoso. E vocês fazerem parte do meu crescimento também é muito bom, porque isso aqui é uma troca mútua. Não é só sobre eu entregar um conteúdo, a experiência de vocês também conta demais. O André, o Cristiano, você, Érica, contribuíram demais. Traz assim uma... Cara, é verdade, eu acabei de anotar aquilo que o André acabou de falar. Ah, não é sobre entregar o melhor, é sobre entregar o meu melhor. Muito bom, muito bom. Ficou claro mais ou menos ou eu viajei ainda mais? Ficou claro, sim. Claro, pastor. Eu queria só tecer um elogio ao Geraldo, que ele tá hoje, ele tá bonito, essa camisa dele é diferenciada, viu? Eu vou falar uma coisa pra você. Eu vou te falar que existe perfeição, existe honra, existe o que for, mas o caboclo hoje tá diferente. Parabéns, viu? Não dá não, tá não. Não tá não. Fala isso pra ele não, senão ele vai ficar vindo com essa camisa todo encontro, rapaz. Não, é horrível essa camisa, muito feia. Já vi que as pessoas não têm bom gosto. Hoje eu tô Ele ia falar a mesma coisa também. André, hoje eu tô no manto. Gostou aí, ia falar a mesma Eita, coisa no geral. rapaz do céu. Fala comigo, Márcio. Oi, gente. Meu microfone não queria abrir. Boa noite. Eu só queria compartilhar uma coisa com vocês que me aconteceu domingo. Assim, acho que uma boa parte é por conta desses encontros da comunidade. No domingo de manhã eu fui buscar meu filho Até me fugiu a palavra. Resumindo, eu fui buscar ele na igreja, que ele tava lá no estudo bíblico com os jovens, né? Aí, assim que ele estava vindo, eu parei para buscar ele rapidinho. A pastora vira para mim, veio, conversou comigo e falou assim: Ah, eu queria que você entregasse uma palavra hoje à noite no culto, pode ser? Aquilo na hora, assim, meio que me pegou de surpresa, né? Mas eu respondi de supetão, falei: Lógico, claro que pode. É uma honra poder fazer isso, né? Lá na frente, poder compartilhar. Depois eu fiquei pensando, eu falei: Gente, agora, o que é que eu vou fazer aqui? É, Porque, querendo ou não, é uma responsabilidade muito grande, né? De você tá lá na frente para poder compartilhar uma palavra com aquele tanto de gente na casa do Senhor. Mas
por honra e glória do Senhor, foi ótimo. Eu aproveitei para dar um testemunho de uma coisa que aconteceu comigo. E pouco tempo depois, bem pouquíssimo tempo depois que eu tinha convertido, e foi depois daquilo eu me senti, cara, não tem nem palavras para dizer o que eu senti, para ser bem sincero. Depois do culto também o pessoal veio falar comigo, o pastor agradeceu, falou que futuramente terei outras oportunidades. E eu acho que boa parte aqui foi por conta aqui do nosso grupo, da nossa comunidade aqui. Que eu já percebi que eu cresci bastante, assim, como cada dia que passa eu venho crescendo mais. E a- agradecer ao Glauber também, porque os devocionais foi uma coisa que me mudou muito. Conheci ele através, por coisa de Deus também, através dos devocionais, pelo Instagram. Vendo aquelas caixinhas de pergunta lá, falei, rapaz, esse pastor aqui é legal, gostei do negócio. Aí acabei descobrindo o devocional e vem seguindo o devocional já tem, acho que quase 2 anos já, que eu sigo 1 ano e meio por aí. Então, eu acho que ainda aqui com a entrada na comunidade foi um crescimento exponencial. É só isso mesmo. Amém, cara, amém. Gente, eu achei interessante, sabe o quê? A galera fala assim, rapaz, eu tô acompanhando a devoção há uns 2 anos, 1 ano. Gente, vocês têm noção? Às vezes eu paro e fico pensando, cara, você tem noção do que é se acompanhar algo durante 2 anos? 1 ano e meio? Parece assim, cara, eu tenho uma gratidão tão grande, porque 1 ano e meio, cara, eu acho que mais de 200 encontros. É muito tempo que você dedica àquilo, sabe? Que você deposita naquilo e volta e volta. 1 ano é muita coisa, 1 ano e meio pra mim, nesse tipo de projeto, é muita coisa. Às vezes eu fico assim, falei, gente, que gratidão que eu tenho de ter pessoas assim. Assim, eu dou graças a Deus, porque muita gente tá acompanhando há bastante tempo, sabe? E eu fico assim, tão feliz. Sei lá, não tenho nem palavras pra descrever mesmo a gratidão. É muito bom, muito, muito bom mesmo, muito bom. E faz falta, viu, os dias que não tem. Já faz parte já do dia a dia nosso. É verdade, ó. Eu já salvo alguns no favoritos, entendeu? Porque aí no sábado e domingo às vezes não tem, eu falei, vou ouvir de novo esse. Aí eu ouço de novo. Muito bom. Que legal, cara. Muito feliz. Você não tem noção como que é muito legal. Muito, muito legal. Muito feliz demais. Amém, lindos? Tudo bem? Mais alguém quer contribuir com alguma coisa? Geraldinho, Andréia? Rapaz, estamos aqui chateado, triste por ter chegado atrasado, perdido quase 1 hora de palavra. E assim, cara, nossa, sério. Mas interessante que quando o pouquinho que eu cheguei no final agora, o que o senhor estava falando, nossa, foi, sabe quando você já entra, já pum, já prende já no que o senhor está sendo ministrado ali? E encaixou exatamente o que nós estamos trazendo, que nós trouxemos no último nosso estudo aqui em casa, que nós temos do nosso grupo, da nossa célula, que é sobre Provérbios, né? Que é o livro de Provérbios a gente tem estudado. E o livro de Provérbios ele tem nos ensinado muito, muito mesmo sobre honra, muito sobre honra. E eu acho que a parte que mais nos pegou no último estudo que nós fizemos foi sobre isso que o senhor estava falando no final sobre honra. E exemplo em Provérbios 22:9, né, só para complementar, se o senhor permitir, que Claro. diz que quem é bondoso será abençoado, porque reparte a sua comida com os pobres. Esse é a nova linguagem atual, né? Então, e esse texto ele diz o quê? Que Deus abençoa os que são generosos, né? Que a generosidade é o caminho da prosperidade, né? Então, no reino de Deus, você tem o que dá. Se você tem, você dá. E você perde o que você retém. Nós já paramos para pensar nisso? Muitas das vezes nós retemos para nós e nós perdemos porque nós retemos para nós. Então, às vezes é difícil, complexo demais de entender isso. Sabe? Porque aquilo que
o que fizemos ao próximo, o que a gente faz para o próximo que está necessitando, estamos fazendo para o reino de Deus, né? E quando nós entendemos isso, não para nós mesmos, não para nos levar vantagem em nada, né? Porque eu tenho uma pergunta uma vez, eu estava lendo um texto, vi num podcast que o rapaz estava falando sobre isso, que uma certa vez fizeram uma pergunta para a Madre Teresa de Calcutá, e como que ela se sentia por ajudar tanta gente, né? E ela disse que eu sinto como se eu colocasse uma gota no oceano. Olha só, imagina, Madre Teresa de Calcutá, tanto de coisa que todos conhecem a história dela, a trajetória dela, sabe como que ela tinha um coração disposto a ajudar, né? E como ela falou que ela se sentia como se ela colocasse uma gota no oceano, mas ela também via que essa gota tornava o oceano mais cheio. Então, assim, se todos pensaram, o oceano já está cheio, eu não preciso colocar uma gota, ele vai se tornar vazio um dia. Então, se todos não ter o coração disposto a ser generoso, né? Então, uma coisa que eu guardei, que eu li, que eu senti assim, que foi muito forte, foi essa seguinte frase: o que você doa, você nunca perde. Cara, isso para mim gravou no meu coração. O que você doa, você nunca perde, né? Para quem você estende a mão e é generoso, a pessoa irá carregar pro resto da vida a gratidão por você. Igual a gente está falando aqui, por exemplo, todo mundo carrega uma gratidão imensa pelo Senhor, exemplo, pela sua pessoa. Que você sem perceber, pastor, a dedicação que o senhor tem, de todos os dias ter que elaborar. Às vezes eu falo com o André, nossa, como que o pastor consegue elaborar todo dia uma pregação diferente, cara, que eu não consigo não imaginar, assim, impressionante como que eu fico imaginando assim, que No seus cérebros... começo foi bem mais difícil, cara. No começo eu sofri, ó. No começo eu apanhei. Cara, eu imagino, porque Nossa. às vezes eu tenho que elaborar lá de 15 dias uma palavra para eu dar, todo de 15 dias eu tenho que compartilhar uma palavra lá na igreja que nós frequentamos, toda sexta-feira eu tenho que dirigir aqui o nosso culto aqui. Então, às vezes eu fico assim, meu Deus do céu, o que eu vou falar dessa vez? Aí eu fico imaginando se o pastor que dá o devocional de manhã, dá a turma logo em seguida, depois tem a turma da mentoria, assim, meu Deus, o homem é uma máquina, já viu aquela ditada lá? Intimidade. Então, é intimidade com Deus, cara. Então, isso de fato, nós temos que honrar a sua vida de fato, pastor, porque Amém. o que o Senhor derrama na nossa vida, cara, assim, muitas das vezes, impressionante que as pessoas estão passando pelo mesmo problema, a mesma situação, você vai lá, derrama o maná do céu, você derrama o pão diário, né, como o André está até falando aí, que o dia que não tem, a gente sente falta, o Márcio falou, e verdade, que nós acostumamos tanto a receber o pão diário, o maná que Deus derrama sobre a sua vida para nos dar, cara, que o dia que nós ficamos sem ver, realmente, assim, nota, falta, hoje um dia não foi completo, você tá entendendo? Faltou algo para completar. Então nós temos que aprender de fato, pastor, a ser generoso, sabe? A honrar, porque é algo, a gratidão, a gente carrega pro resto da vida, a pessoa carrega gratidão pro resto da vida para quem nós somos generosos, né? E já percebeu também que a generosidade, pastor, ela abre portas que jamais nós imaginaríamos entrar por ela algum dia. É o que você acabou de dizer. Pode passar daqui 10 anos, 20 anos, a gente vai estar velho, nada irá apagar da nossa memória esse tempo que a gente está tendo precioso aqui, sabe? Então, uma porta que o senhor vai abrir, que o senhor sabe, exemplo, o senhor acabou de dizer, aqui, o senhor tem uma porta aberta aqui no Canadá para o senhor. Eu estou falando por mim e pela Andréia. E eu creio que cada lugar, que cada um que está aqui reunido nessa sala agora, pastor, quando você precisar de alguém, cada cidade que cada um está, o senhor pode ter certeza que é uma porta ali que está aberta para o senhor. Porque quando o senhor faz algo, nós fazemos algo sem querer nada em troca, mas nós estamos nos doando ao que o senhor está fazendo, Deus ele abre as portas mesmo para nós, sabe? Então, eu também gostaria muito mesmo, assim, de honrar o Senhor e sentir no coração, já, apesar de eu ter chegado nos 48 minutos do segundo tempo, mas meu coração explodiu quando eu escutei o senhor falando sobre isso, tá? Deus te abençoe poderosamente. Amém. Para completar o que Geraldo disse rapidinho aí, eu pensei a mesma coisa domingo, viu? Gente, o pastor Alves tem uma facilidade para tratar aquilo ali, dando daquele jeito. Eu pego ali de supetão, eu falei, e agora? Eu vou fazer o que aqui?
Uhum. Só o senhor para trabalhar, porque eu mesmo não tinha ideia do que eu ia falar, do que eu ia trabalhar. Ah, cara, muitas vezes eu não tinha. Teve momentos de eu faltando 10 minutos. Eu falei assim, Deus, o que que eu vou falar? E aí vinha um versículo assim, ó. Aí vinha assim uma mensagem, parecia assim. Eu falei, gente, já sei o que que eu vou falar. Tipo, 10 minutos antes de ligar a live, eu só preparava o equipamento e falei, cara, já sei o que que eu vou falar. E pegava ali o versículo, abria, anotava algumas coisas. E olha que antigamente eu nem organizava como eu organizo hoje. Ou parece que tá ficando mais fácil organizar em pontos, organizar. Antigamente eu só. Mano, nossa, mas eu já sofri demais. Pensa, rapaz do céu. E aí você vai fazendo, parece que vai aperfeiçoa, né? Uma hora você fica mais prático. E hoje já tem mais uma praticidade. Hoje me vem um nome, um assunto, aí eu já vou traçando ali a linha, mas cara, primeiro ano pra mim, um ano. Cara, foi assim, surreal. Surreal. Não, assim, foi trash mesmo, o negócio foi pesado. Mas graças a Deus passamos. Fala comigo, Érica. Eu só queria agradecer, na verdade, né? Porque, na verdade, eu pedi o senhor lá no seu privado, lá no corporativo lá do senhor. E eu sei que muita gente também deve ter falado alguma coisa, deve ter pedido, mas eu fiquei assim, tão constrangida que o senhor falou assim, lá na comunidade, ó, o moral que você tem. Eu tô aqui chorando, desculpa. E eu não sabia, assim, meu Deus, e eu fiquei assim, sabe? Porque a gente está trabalhando na paternidade, a gente está trabalhando tudo, e eu tô aprendendo, né? E eu me senti assim tão honrada, e como o irmão acabou de falar. Qualquer cidade que o senhor precisar dar uma ponte, o senhor sempre vai ter, porque o senhor entrega demais. O demais, o seu melhor, né? Não demais, é, um demais ruim, eu não sei, eu não consigo me expressar. Mas eu senti, assim, muito honrada mesmo, porque, assim, eu sei que tá todo mundo tem seus compromissos, tudo, mas, assim, da forma com que o senhor falou, eu fiquei assim, meu Deus, mas eu mereço tudo isso? Não, não precisa, assim, eu ainda fiquei, assim, com medo de falar, não, mas só se puder, se o senhor puder, o senhor faz, mas se não puder, tem problema não, aquele jeitinho da gente meio que a gente, quando ainda tá sendo trabalhado pelo senhor, mas eu queria agradecer o senhor, porque a comunidade, agora as mentorias, mentoria com a Andréa, nossa, tá sendo assim, maravilhoso. Isso tem me ajudado a, a crescer, a ter mais maturidade, a ser uma mulher mais sábia, né? Tentar assim, uma mulher mais branda, como cearense, meio assim valente, ainda que quer florar aqui em mim, mas eu tento se acalmar essa brabeza. E vocês todos têm me ajudado. Como eu penso, o Senhor escolheu a dedo cada pessoa para estar, para entrar. O Senhor escolheu a dedo cada um com a sua história, com o seu testemunho, com as suas dores, com as suas vitórias. E cada um vai ajudando um outro, afiando um outro, e todo mundo crescendo num só propósito que é para o reino. Eu queria assim, deixar assim, registrado o quanto eu sou grata pelo Senhor. E o quanto eu me senti assim, na verdade, na hora eu me senti constrangida, eu não sabia nem o que dizer. Mas eu agradeço demais, demais pelo que o Senhor fez, pela essa alteração que eu posso agora participar junto com as meninas e aprender cada vez mais. Que o Senhor assim, seja mais ainda abençoado, que o Senhor use mais ainda você. Que onde você chegar, você seja usado, seja boca de Deus, e onde você pisar, você receba como herança. A sua filha, que receba muita saúde, que ela já tem palavra, eu creio, quando
foi dito assim, ela tá, mas esse mal não é para morte, porque eu sei que a pessoa que tem palavra, esse mal aí não é para morte, não é, e ela vai se recuperar, e eu creio na cura. E eu falei com o pessoal que você botou só na mentoria, eu disse, pessoal, vamos se levantar, vamos orar, vamos clamar, porque o Senhor escuta a voz do justo. Então, todo mundo em oração. Então, eu creio que o Senhor, a sua filha, a sua família toda, ela será muito abençoada. E que o Senhor, a palavra que o Senhor já tem, que eu tenho certeza no Deus que eu creio, que vai se cumprir. Que o Senhor vai levar muita, muita, muita verdade para todos aqueles que não conhecem em todas as nações. Muito obrigada, pastor. Muito obrigada de verdade pelo que o Senhor fez e pelo que o Senhor ainda está fazendo. Muito obrigada. Amém. Eu quis colocar 19 horas porque eu ficava chateado, rapaz. Por causa que o Cleito ficava até tarde, lembra? Que começava 20. E às vezes o cara tava exausto, ele tava lá. Teve dias que ele falava assim, que ele tava na tela e ele dava assim uma... Depois ficava, fazia assim. Falei, cara... Eu precisava, sei lá, de alguma forma ajudar, assim, também como no teu caso, o que eu puder, assim, fazer para que torne esse lugar um lugar mais familiar, mais comunidade mais unida, assim, onde vocês tenham espaço, podem contar comigo. Obrigado pelas palavras, Érica. Obrigado mesmo. Obrigado. Meu irmão, Fala deixa eu te comigo, falar uma Bruno. coisa. Fala aí. Eu, 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 eu já considero você como minha família. Minha família. Só que ainda não encontrei, entendeu? Isso que eu tenho, esse sentimento que eu tenho dentro de mim. Eu não vou ser redundante e falar, muitos já ouviram aqui, né? Eu tô sentindo que Deus está derramando muitas bênçãos na minha vida. Já falei isso para vocês e que vai chegar esse momento, que eu não tenho dúvida disso. E eu acho tão rico isso a gente receber das pessoas, né? Esse sentimento, essa coisa de gratidão. É isso que vale a pena, né? O seu estudo, a sua comunhão com Deus, os seus diversos cursos que você tomou para chegar aqui, você dá o seu melhor, sendo instrumento de Deus, porque o que você faz simplesmente é transmitir a palavra daquele que fez você imagem e semelhança dele. Então, acho que não tem nada mais assim, que nesse exato momento é como se estivesse marcando um golaço aqui agora, estádio todo comemorando, gol de quem? Do meu filho Glauber. Isso essa emoção, eu sei que você está sentindo agora, cara. Que valeu a pena essa sua entrega, pode ser 5, 2, 3 pessoas, mas é esse sentimento verdadeiro que as pessoas estão passando para você. E isso é que lhe deixa feliz. Exatamente. Exatamente. Traduziu muito Pastor, tá bem. me ouvindo? Tô te ouvindo, meu amigo. Então, pastor, também sou da mesma opinião de todo mundo que se eu precisar de alguma coisa aqui em São Paulo mesmo, portas abertas. E eu conheci o senhor através das caixinhas do Instagram também, mas o mais interessante é que eu já estava querendo fazer o devocional, só que eu não sabia como. Eu perdido. Tem que ter um louvor, não tem. Eu tenho que orar antes, depois. Eu estava perdido, completamente perdido. E eu estava pedindo a Deus, Deus, me dá uma direção, me mostra como fazer, o que eu devo fazer. E aí apareceu a caixinha de respostas de um amigo meu, que há muito tempo que eu nem via. Ele compartilhou, eu vi, aí eu achei interessante também, gostei. Falei, pastor quinta série que nem eu. E aí comecei a seguir, comecei a acompanhar os devocionais também. E eu já tô quase 2 anos, eu acredito. Se eu não me engano, acho que em julho ou agosto eu faço 2 anos que eu tô acompanhando. E mudou muito a minha vida. Eu tava fazendo um tempo atrás, olhando assim para trás, como eu tava vivendo, assim, crise de ansiedade, estresse. E teve muitos devocionais, muitas palavras que serviram assim por um período da vida, uma questão de meses, e teve palavras que serviram para o dia mesmo. Assim, eu saí e aconteceu um dia, falando, não, eu ouvi isso no devocional
eu vou me manter calmo, eu vou me manter firme. Se eu não me engano, aquela questão da distração, quando o senhor falou do Davi, que ele não brigou com o irmão, que o alvo dele, o inimigo dele era o gigante, não era o irmão. Nossa, aquele dia ali para mim foi algo assim incrível. Eu ouvi, eu saí e sabe, eu vivi algo que realmente aquilo serviu para mim naquele dia. E depois também eu levo isso para sempre agora, mas assim, eu vejo que Deus usa realmente o Senhor e eu vejo e vivo isso. Então eu tenho sido muito abençoado pelos devocionais, muito abençoado pelo Senhor também. Eu gostaria de só compartilhar isso. Amém. Amém. Gratidão. Gratidão mesmo. A gente passa nos backstage da coisa, né? Passa por tudo. A gente fala assim, cara, será que está funcionando mesmo? E o Cleito falou algo muito. Irmão, nunca se tratou de ser ovacionado pela multidão, sabe? É ser reconhecido por aqueles que estão mais perto. Irmão, palmas não me compram, não. Não me compram. Mas ser reconhecido, acho que essa é a melhor palavra, por aqueles que estão mais perto, assim, olho no olho, cara a cara, que eu acho, e isso tem um peso muito maior. Tem um peso assim, não que aqueles que nos ouvem não tenham um peso, possui, mas parece que aqueles que estão mais perto conhecem mais a gente, né? Acho que vocês que estão aqui sabem mais da minha vida, sabem mais das fragilidades que às vezes eu passo, das dificuldades que às vezes eu enfrento. Parece que a palavra tem um peso mais profundo. E isso eu levo muito a sério. Pode ter certeza que hoje foi um encontro muito especial. Acho que quem saiu ganhando aqui foi eu. Pelas palavras que vocês falaram para mim, foi muito significativo para mim. Obrigado, valeu. Às vezes, e aqui até serve de testemunho para vocês, né? Às vezes você tá caminhando, tá construindo, tá entregando e, irmão, você não sabe aonde você tá alcançando, onde você tá chegando, o que que tá trazendo de resultado seu. Às vezes tem que caminhar por muito tempo às cegas. Às vezes você tem que caminhar por muito tempo às cegas, assim, pisando, sem saber o que está acontecendo. Até que chegam pessoas como vocês e falam aquilo que falam, sabe? Cara, te acompanha há 2 anos, 1 ano e pouco, pastor e tal. Você vai começando a ter, assim, uma clareza, uma mensuração. Você consegue começar a medir. Cara, então tá dando certo. Tá funcionando mesmo. Tá? Beleza. É isso. Permaneçam resilientes, que um dia vocês ainda serão grandiosamente edificados pelo Senhor e abençoados por Ele, porque eu acredito em tudo aquilo que vocês carregam. Amém? É isso. Cristiano? Só para complementar, desculpa. Não, pode ficar à vontade. Vendo isso tudo, cada um aqui. Hoje todo mundo tá te prestando homenagem, vamos dizer assim. Porque é legal isso, cara. Eu acho lindo isso, porque isso é importante, sabe? Para reconhecer aquilo, esforço, todo o seu esforço que o senhor tem derramado por todos. Mas sabe o que é o mais interessante que eu senti no meu coração, assim, de falar? Que o seu coração está preparado para poder receber tudo isso que o senhor está recebendo aqui agora, sabe? Porque eu vejo que você não está guardando nada para você no seu coração. Tudo que você está recebendo aqui, você está pegando, fazendo isso aqui, ó, jogando para cima, jogando para quem é devido, sabe? Que toda honra e toda glória seja dada a Deus. Então, por isso que Deus tem honrado muito, Deus tem agradado muito do seu coração, que seu coração é disposto a doar, disposto a entregar, né? Porque muitas das pessoas hoje que têm o poder do microfone na mão, da mídia na mão, o que seja, o púlpito, as pessoas têm a tendência de cair muito fácil por causa de uma coisinha. Pegar esse fio de cabelo da André e esticar ele, comparado ao orgulho. O orgulho é como se fosse uma linha bem fininha, que as pessoas, às vezes, ela arrebenta e não percebe, sabe? E o que eu vejo no Senhor é exatamente tudo que o Senhor está recebendo. O Senhor está arrasta para cima, como diz. Não é meu, é de Deus, cara. Então, assim, o que me fez que nos fez, desde o início, desde lá da primeira mentoria, de nós identificarmos muito, de nós termos essa afinidade muito grande com o Senhor. Eu falo assim, por eu conhecer o Senhor já
não da primeira universidade, desde a primeira turma. O Senhor nunca mudou a sua essência, cara. Então, isso é fato. Isso, tudo que está sendo entregue de coração, e você está recebendo, extraindo aquilo que pode ser para você, e o resto você está dando glória a quem é devido à glória, entendeu? Então, é só essa palavra mesmo. Acho que cabe bem aquele vaso de honra, né? Pastor? Seja um vaso de honra. Você falou uma coisa muito verdade. A minha alegria, vocês estão falando, palavras de vocês são assim maravilhosas. Mas é uma das coisas que mais salta ao meu coração é que eu tô no caminho certo, sabe? É sobre estar no caminho certo. Sempre estejam. Não importa o preço que você tem que pagar. Sempre esteja no caminho certo. É isso. Amém. Quem quiser orar para encerrar, pode ficar à vontade. Eu quero orar, pastor. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te adoro. Obrigada por esse momento, Senhor. Esse momento de honra, de glória, onde o Senhor edificou a vida do pastor e mostrou para ele o quanto ele é amado, mostrou para ele o quanto ele significa em nossas vidas, o quanto o Senhor tem feito na vida dele e o quanto o Senhor tem feito na nossa vida através do pastor. Todos nós aqui temos grandes coisas a testemunhar por tudo que o pastor vem fazendo nas nossas vidas. E o Senhor tem feito através do pastor. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por todos que estamos aqui, por cada um de nós, porque todos os dias nós estamos lá escutando, aprendendo sobre mais de Ti através da vida do pastor. E que o Senhor derrame bênçãos sem vida sobre a vida dele, Senhor. Coloca, Senhor, as Tuas mãos no Teu caminho. Senhor, abençoe cada um de nós que estamos aqui, Pai. Minha oração singela é simples, mas é o coração. Porque todos nós temos aprendido muito, Deus, muito, pela vida do pastor. Então eu peço, Senhor, que o Senhor derrame bênçãos sem medida sobre a vida dele. Amém. Amém. Vamos lá. Hoje quem vai sair com a cara inchada sou eu. Tirar nossa fotinha aí. Obrigado, pessoal, de coração. Valeu mesmo. Pessoas incríveis. Vamos lá? No 3. 1, 2, 3. Eita, rapaz. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Uma ótima noite. E a gente se vê. Deus abençoe. Obrigado. Foi muito bom. Tchau, gente. Até mais. Bom feriado a todos. Tchau, tchau.